Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Gênesis capítulo 38. Naquele tempo, Judá, apartando-se de seus irmãos, foi para a casa de um homem de Odalã, chamado Ira. Judá viu ali a filha de um cananeu, de nome Sué, e desposou-a, unindo-se a ela. Ela concebeu e deu à luz a um filho, o qual chamou Concebeu novamente, deu ao mundo um filho e deu o nome de Onã. E teve ainda um filho que chamou Sela. Judá estava em Casibe na ocasião desse nascimento. Judá escolheu para seu primogênito, uma mulher chamada Tamar. Porém, primogênito de Judá, era mau aos olhos do Senhor. O Senhor feriu de morte. Então Judá disse a Onã: vai, toma a mulher de teu irmão, cumpre teu dever e deliberato e suscita uma posteridade ao teu irmão. Mas Onã, que sabia que essa posteridade seria dele, maculava-se por terra cada vez que se unia à mulher do irmão, para não dar a ele a posteridade. Seu comportamento desagradou o Senhor, que o feriu de morte também. E Judá disse a Tamar, sua nora: conserva-te viúva em casa de teu pai, até que meu filho Sela se torne adulto. Não é bom, pensava ele, que também ele morra como seus irmãos. E Tamar voltou a habitar na casa paterna. Muito tempo depois morreu a filha de Sué, mulher de Judá. Passado o luto, subiu Judá a Tâmina para Tosquia, de suas ovelhas, com seu amigo Ira e Odalamita. E foi noticiado a Tamar: eis que o teu sogro sobe a Tâmina para Tosquia de suas ovelhas. Depois ela então os seus vestidos de viúva, cobriu-se de um véu e assim disfarçada sentou-se à entrada de Enaim, que se encontra no caminho de Tâmina, pois via que Sela tinha crescido e não a tinha dado por mulher. Judá, vendo-a, julgou tratar-se de uma prostituta, porque tinha o rosto coberto. E chegando-se a ela no caminho, disse: queres juntar-te comigo? Ignorava ele que se tratava de sua nora. Ela respondeu: o que me darás para juntar-me comigo? Mandarei a ti um cabrito de meu rebanho. Está bem, mas dá-me então um senhor, até que tenhas enviado. Que penhor queres que eu te dê? Teu anel, teu cordão e o bastão que tens na mão. Ele os entregou em seguida. Aproximou-se dela e ela concebeu. E levantando-se, partiu, tirou seu véu e retomou seus vestidos de viúva. E Judá mandou-lhe o cabrito por seu amigo, o Adolamita, para retirar o penhor das mãos daquela mulher. Mas ele, não a encontrando, perguntou aos habitantes do lugar: onde está aquela prostituta que estava em Naim, à beira do caminho? Responderam-lhe: não há prostituta neste lugar. Ele voltou para junto de Judá e não encontrei, disse ele. E os moradores daquele lugar disseram que não havia nenhuma prostituta ali. Guarde ela o meu penhor. Respondeu Judá: não nos tornemos ridículos, eu mandei o cabrito, tu porém não a encontraste.
Mas, ao menos 3 meses depois, vieram dizer a Judá: Tamar, sua nora, conduziu-se mal. Vê-se que está grávida. Judá respondeu: Tirai-a para fora, que ela seja queimada. Enquanto era conduzida, ela mandou dizer ao seu sogro: Concebi do homem a quem pertence isso. Examine bem. Ajuntou ela: De quem são este anel, este cordão e este bastão? Judá, reconhecendo-os, exclamou: Ela é mais justa do que eu, pois que não a dei ao meu filho Sela, e não a conheceu mais. E na ocasião de dar à luz, eis que ela trazia 2 gêmeos no seu ventre. No parto, saindo a mão, a parteira tomou e atou nela um fio vermelho, dizendo: Este é o que saiu primeiro. Mas como ele retirasse a mão, saiu o seu irmão. Que brecha fizestes? Exclamou a parteira. Que a brecha esteja sobre ti. E chamou-se de Farés. Em seguida veio seu irmão com um fio vermelho atado na mão e deu-lhe o nome de Zara. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Capítulo 38. Bem, nós podemos ver este capítulo é nitidamente um contraste entre o caráter imoral de Judá e o caráter moral de José. A falta de integridade de Judá resultou em contenda e decepção na família. No capítulo 39, vemos a integridade de José e as sábias escolhas que refletiam seu caráter piedoso. Sua fidelidade foi recompensada com bênçãos ainda maiores do que poderia imaginar, tanto para ele quanto para a sua família. Esta lei sobre casar-se com uma viúva da família é explicada em Deuteronômio capítulo 25, do 5 a 10. Seu propósito era assegurar que a viúva sem filhos pudesse ter um filho que receberia a herança de seu falecido marido, que em troca cuidaria dela. Como os filhos de Judá, marido de Tamar, não possuía filhos, não houve linhagem familiar através da qual a herança e a bênção da aliança pudesse continuar. Deus matou Ona porque este recusou a se cumprir a obrigação para com seu irmão e Tamar. Porque esta história parece banalizar a prostituição, as prostitutas eram comuns nas culturas pagãs, como em Canaã. As prostitutas públicas serviam às deusas cananeias e eram elementos comuns nos cultos religiosos. Fornicação era encorajada com a finalidade de melhorar a fertilidade em colheitas e rebanhos. Elas eram mais respeitadas do que as prostitutas particulares, que, ao serem apanhadas, eram normalmente punidas. Tamar foi impelida a seduzir Judá devido ao seu forte desejo de ter um filho e ser a matriarca da linhagem de Judá. Judá foi dirigido por sua cobiça. Nenhum dos casos era justificável. Porque Judá foi tão aberta em suas relações com uma prostituta e pronto para executar na nora de sua nora por ser uma. Para compreender esta aparente contradição, precisamos entender o lugar da mulher em Canaã. Sua função mais importante era ter filho, que perpetuaria a linhagem familiar. Para assegurar que os filhos pertenciam ao marido, a noiva teria de ser virgem e as esposas manter relações somente com o marido. Se a esposa cometesse adultério, ela deveria ser morta. No entanto, algumas mulheres não pertenciam a famílias. Elas poderiam ser prostitutas de santuário,
sustentadas por oferendas. As prostitutas comuns, sustentadas pelos homens que utilizavam seus serviços. Seus filhos não possuíam herança e os homens que a contratavam não adulteravam qualquer linhagem familiar. Judá não viu problema em contratar uma prostituta por uma noite e, além disso, ele podia pagá-la. Entretanto, Judá estava pronto para executar sua nora, porque se ela engravidasse como resultado de prostituição, seus netos não fariam parte de sua árvore genealógica. Ao que parece, a questão da moral sexual nunca entrou na mente de Judá. Sua preocupação era manter a herança em família. Ironicamente, foi Tamar e não Judá quem agiu para supri-lo com herdeiros legais. Ao seduzi-lo, ela agiu mais no espírito da lei do que Judá, que se recusou a enviar-lhe seu terceiro filho. De forma alguma, a história insinua que Deus fecha os olhos à prostituição. Por toda a Escritura, a prostituição é condenada como sério pecado. Se há uma moral, esta é a importância da fidelidade às obrigações familiares. Incidentalmente, Judá e Tamar são ancestrais diretos de Jesus Cristo, como está no Evangelho de São Mateus 1, de 1 a 6. O seio era a forma de identificação. O selo era a forma de identificação usado para autenticar documentos legais, sendo normalmente um desenho único gravado em pedras usado com um anel ou colar inseparáveis do seu dono. O selo era usado pelos ricos e poderosos para marcar o barro ou a cera. Porque Tamar tinha o selo de Judá, ela podia provar indubitavelmente que ele havia estado com ela. Quando Tamar revelou que estava grávida, Judá, sem saber que tinha engravidado, decidiu matá-la. Ele havia encoberto seu próprio pecado, ainda assim agiu duramente para com Tamar. Normalmente os pecados que tentamos encobrir são aqueles que mais nos enfurecem quando os vemos em outras pessoas. Se você indignar-se com o pecado dos outros, pode ser que tenha uma tendência similar para aquele pecado e não queira enfrentá-lo. Ao admitirmos nossos pecados, buscamos o perdão de Deus. Torna-se mais fácil perdoar as outras pessoas. E é isso que Deus espera de cada um de nós. Que Deus Todo-Poderoso nos abençoe no poder do nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.